Segundo livro de Samuel, capítulo 7, versos de 8 em diante, que diz: Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Irmãos, nós acabamos de ler um texto bíblico que nos revela o testemunho de Deus a respeito das obras que Ele realizou na vida de um homem. O testemunho de um Deus que foi capaz de tirar um homem do pasto para colocá-lo no trono, da miséria para a riqueza, da insignificância para a honra, do anonimato para a popularidade, de um garoto para um grande homem de guerras. Um texto que nos revela a grandeza da misericórdia e do grande amor de Deus por um homem chamado Davi. Mas quem era Davi? O que fazia Davi? Qual era o estilo de vida de Davi? Davi era apenas um jovem rapaz obediente a seu pai, que cuidava de ovelhas em um pasto muito longe de sua casa. Ele era apenas um simples garoto franzino, um homem de poucos conhecimentos, um jovem de uma família sem renome e sem posses. Ele era apenas um garoto simples do povo, que morava numa cidade muito pequena chamada Belém. Humanamente falando, ele não possuía nenhuma qualidade que aparentemente o destacava para ser um grande rei. Um jovem que passaria despercebido aos olhos humanos. Mas, quando Deus passou os olhos na terra e viu aquele jovem sentado numa pedra com um cajado na mão, cuidando de ovelhas, Deus viu ali um jovem que tinha as características para ser o rei de Israel. O que o homem não pode ver, Deus enxergou claramente. Deus viu ali naquele jovem pastor as qualidades de um homem que mudaria a história de Israel. E Deus não perdeu tempo. Logo levantou o profeta Samuel e o mandou ir àquela pequena cidade para ungir Davi como rei soberano de Israel. E o mais interessante disso tudo também foi que o próprio Samuel ficou impressionado com a escolha de Deus, porque ele também nunca pensou que Deus escolheria um simples garoto para uma posição de tão elevada responsabilidade. E Davi, a partir do momento em que foi ungido por Samuel para ser rei, a sua vida nunca mais passou a ser a mesma, pois quem tem a unção nunca permanece na mediocridade. Depois daquele dia, Deus passou a ser com ele em todos os seus caminhos. Em tudo em que Davi colocasse a mão, dava certo. Em todos os planos ele prosperava. Os seus inimigos de guerra não podiam com ele. Os que blasfemavam contra ele caíam por terra. Os caminhos de Davi eram de portas abertas. Nada o impedia de realizar seus sonhos. Apesar de todas as dificuldades que se levantavam ao longo de sua vida, as perseguições, difamações e ameaças de morte, nada foram suficientes para impedir Davi de levar uma vida vitoriosa. Mas a pergunta que nos vem no coração é: o que fez Davi para alcançar grandes bênçãos diante de Deus? O que fez Davi para alcançar prosperidade, misericórdia e triunfo em todos os seus feitos? Davi, humanamente falando, não era diferente ou melhor do que ninguém da terra. Ele era apenas um homem de carne e osso como qualquer um de nós. Um homem que, como nós, ele errou, adulterou, pecou, matou. O que fez Davi para chamar a atenção de Deus para si? Qual era o segredo de Davi para receber tantas bênçãos na sua vida? Quais eram as atitudes, os procedimentos e pensamentos que Davi tinha para que Deus olhasse para ele e o visse um homem digno de receber vitórias?
Saiba que depois de Jesus, Davi é o personagem mais conhecido da palavra de Deus. E o que ele fez para merecer tudo isso? Hoje, eu quero revelar para você 4 atitudes básicas que mudaram a história de Davi e que hoje também mudará a história da tua vida. Primeiro, Davi desde pequeno ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Já dizia um velho ditado: o coração do homem é uma terra onde só Deus pode andar. Pois o tipo de coração que apresentamos diante de Deus faz muita diferença. Não importa o tipo de capa que o homem se apresente diante do Senhor. Deus não quer saber do nosso exterior, Ele quer saber de quem somos no coração. O tipo de coração que temos tem um enorme peso a nosso favor na balança de Deus. E Davi desde pequeno já apresentava um coração que pesava a seu favor diante do Criador. Um coração que chegou a levar o título dado pelo próprio Deus como um coração segundo o meu coração. Que coisa maravilhosa! Davi possuía um coração semelhante ao coração de Deus. Nós, seres humanos, jamais seremos iguais a Deus em seu poder e glória. Mas numa coisa nós podemos nos assemelhar a Deus. Nós podemos nos assemelhar a Deus no coração. E como foi para Davi ter esse tipo de coração? Como ele alcançou esse coração que agradava a Deus? O coração de Davi provinha de um temor pela palavra de Deus. Quando se observa os salmos de Davi, se nota a essência de uma pessoa que temia a lei de Deus. Há até um salmo, o Salmo 119, em que ele clama a Deus para que não fuja da vontade de sua palavra. Pede para jamais fugir de cumprir os mandamentos do Senhor. Então, um dos princípios que faziam com que Davi tivesse um coração segundo o coração de Deus é que ele tinha um temor pela palavra. Hoje vivemos em tempos em que as pessoas não estão nem aí para a palavra de Deus. Hoje em dia as pessoas querem superficialidade nos ensinamentos da lei de Deus. Hoje as pessoas querem pregadores que sejam mais animadores de plateias do que orientadores e conselheiros dos mandamentos do Senhor. Hoje em dia as pessoas não querem ser confrontadas em seus pecados. Há momentos em que Deus está falando aos nossos corações pela sua palavra, mas eles tampam seus ouvidos porque as verdades os incomodam. Davi sabia ouvir os conselhos da palavra de Deus. Davi sabia valorizar a essência de uma instrução dada por Deus. Ele sabia que a instrução de Deus resultaria em sua vida vitórias em meio às lutas. Entenda que a Bíblia hoje é um livro de conselhos e orientações vindas dos conhecimentos de Deus para nós, vinda para nos instruir na caminhada da vida. Um livro capaz de nos revelar as ciladas que podem nos levar a cometer erros e fracassos. Então Davi já tinha no seu coração o conhecimento de que a lei de Deus deveria fazer parte de sua vida, de que a lei de Deus seria jamais questionada na sua vida. Outra coisa que podemos observar no caráter do coração de Davi é que ele era um homem que tinha verdadeiramente a pretensão de fazer a vontade de Deus, um homem cheio de disposição para realizar a obra de Deus. Para ele não tinha tempo difícil. A vontade de Deus na vida dele estava acima de tudo ao seu redor. Ele tinha prazer em fazer-se cumprir as ordens de Deus. Obedecer às ordens de Deus era uma questão que jamais ficaria em segundo plano em sua vida. Irmãos, isso pesou na vida de Davi, pois quando Deus passou os olhos na terra, precisando realmente de alguém que pudesse obedecê-lo, realmente de uma pessoa de coração disposto a ir às últimas consequências para obedecê-lo, encontrou a Davi no meio do pasto, um jovem que cuidava de ovelhas, mas que tinha no seu coração
uma vontade enorme de servir a Deus, um anseio inquestionável de obedecer às ordens e orientações de Deus. Entenda que muitas pessoas podem ser chamadas por Deus, mas o que faz grande diferença no chamado de uma pessoa está na disposição de ser obediente. Saul, quando foi chamado por Deus, tinha um coração obediente, mas ao longo da história de seu ministério, ele deixou a soberba, a arrogância, a cobiça e o alto posto que Deus lhe havia dado entrar em seu coração, e então ele fugiu do propósito de Deus. Amados, Deus nos chama para realizar a sua vontade nesta vida. E quando o Senhor passa os olhos na igreja, Ele não quer saber se você está vestindo o mais belo terno, ou a mais bela camisa, ou o mais bonito cabelo, ou se você está usando o mais caro perfume. Deus, quando passa os olhos na igreja, Ele quer ver um coração que tenha a vontade de obedecer às suas ordens. Aqueles que não possuem um coração disposto a obedecer à vontade do Senhor, acarretam para a sua vida maldições. O desobediente jamais prosperará nessa vida. Saul começou seu ministério de maneira gloriosa, mas a sua desobediência levou a uma vida de fracasso, derrota, desonra e morte. Devemos tomar uma grande decisão em nossas vidas, a de se dispor a obedecer, ou de não se dispor a obedecer às instruções de Deus. Essa é uma escolha que compete a nós, que possamos, de fato, se dispor a obedecer ao Senhor. Mas agora, ao observarmos o caráter do coração de Davi, chegamos a uma outra conclusão também, a de que ele era um homem humilde. Sabemos que ao longo de todo o seu ministério, a soberba, a arrogância, a superioridade e a avareza não conseguiram invadir seu coração e dominá-lo. Meu irmão, não importa onde você chegue nesta vida, não importa o status em que você alcance, não importa a riqueza que você adquira, não importa o tamanho da fazenda que você compre, não importa o quão caro foi o carro, não importa a viagem que você faça na vida, não importa o tamanho do sucesso que você alcance na sua profissão, não importa se você saiu de um simples funcionário para empresário, saiba que a humildade faz a diferença aos olhos de Deus. Seja humilde, meu irmão. Hoje em dia nos falta a humildade em nossos corações. Vivemos em tempos de competições, onde um quer ser melhor do que o outro, onde um quer se achar mais inteligente do que o outro, onde um quer passar a perna no outro. Compreenda que Deus está de olho no nosso caráter. E uma prova inquestionável da humildade que Deus quer ver em nossas vidas está na pessoa do próprio Davi. Davi, quando se deparou com Saul, seu maior inimigo, em nenhum momento se vê no coração de Davi vingança. Apesar de toda a perseguição e aflição que Saul o fazia passar, Davi chegou até então uma oportunidade de ouro para derramar o sangue de Saul. Mas Davi foi humilde em aceitar que ele não poderia derramar o sangue de um ungido de Deus. E isso é muito forte, porque ele, humanamente falando, teve todos os argumentos, tinha tudo para matar Saul, mas não fez. Outra coisa que também observamos no caráter de Davi é que ele se deixava influenciar pelo Espírito de Deus. Isso é algo maravilhoso, irmão. Nós precisamos deixar a nossa mente cativa à vontade de Deus, porque muitas vezes o inimigo vai querer impor as suas ideias em nossa mente, impor os seus desejos, mas nós precisamos deixar as nossas mentes cativas à vontade de Deus, andar no Espírito, deixar com que o Espírito nos mostre e nos guie para que possamos ser vencedores. Então, abra o seu coração para o Espírito. Não se levante pela manhã sem antes dizer ao Senhor: Espírito Santo, quais são as tuas instruções para a minha vida hoje?
Em Davi se via um caráter de submissão. Ele não fazia nada pelos seus próprios esforços. Ele se deixava ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele era uma pessoa esvaziada de qualquer orgulho pessoal e que, quando confrontado por Deus, reconhecia a realidade de sua própria vida. Segunda atitude que mudou a vida de Davi. Davi não se deixava desanimar pelas circunstâncias. Ao percebermos a vida de Davi, ele era um homem que tinha um entusiasmo muito forte em seu coração. Mesmo a sua família não lhe dando crédito, mesmo a sua família lhe mandando lá para um pasto, lá no meio do mato para cuidar de ovelhas, mesmo a sua família não o respeitando, ele não se deixava de maneira alguma desanimar pela realidade que o cercava. Eu quero dizer uma coisa para você: pode seu pai não lhe valorizar, pode sua mãe não lhe valorizar, pode seu irmão não lhe valorizar, pode seu patrão não valorizar seu trabalho, seus amigos podem não dar crédito para suas ideias, para o seu ministério, para o seu talento, mas entenda, não se deixe desanimar. Não deixe que isso contamine o seu coração. Não permita que isso lhe tire a visão do trono que Deus tem garantido para a tua vida. Pois saiba que Deus tem um plano de vitória para cada um de nós. As pessoas podem não acreditar em você, mas Deus acredita em você. Você pode ser pequeno para os olhos humanos, mas para Deus você é um grande homem. Você pode até não ser inteligente para os homens, mas para Deus, o Deus que te criou, Ele sempre te achará inteligente. Você sempre será uma pessoa de valor inigualável para Deus. Irmãos, Davi entendia isso e guardava o seu coração de toda a inferioridade que Satanás pudesse lançar em sua vida. A vida de Davi não foi fácil. Primeiro, um homem desacreditado pela família. Segundo, ele não tinha condições humanas para se tornar um rei. Terceiro, um homem desacreditado para a guerra, incapaz de vencer Golias. Quarto, ao longo de praticamente mais de 20 anos foi perseguido por Saul. E quantas vezes ele quase não foi morto por Saul? Mas ele não se deixava influenciar pelas circunstâncias. Então, não olhe para as dívidas que lhe cercam, não olhe para as circunstâncias desastrosas de sua vida, não olhe para a sua família que está se perdendo nas drogas, não olhe para a enfermidade que está atormentando o teu corpo, não olhe para a desgraça do teu casamento, não olhe para as fofocas que se levantaram contra você, não olhe para as injustiças que os homens cometam contra você. A partir de agora, olhe para aquilo que Deus irá fazer. Olhe a partir de agora para o poder maravilhoso de Deus. Olhe a partir de agora para o sacrifício maravilhoso de Jesus ali na cruz do Calvário. Olhe para os exemplos de milagres que a Bíblia nos revela. Entenda que servimos a um Deus inigualável. Não existe no mundo um Deus capaz de fazer o que o Deus Jeová pode realizar. Continue crendo, continue orando, continue jejuando, continue buscando a Deus, pois nenhuma dificuldade na vida é justificativa para abandonarmos esse Deus tão maravilhoso. Os salmos de Davi nada mais são do que declarações de um homem que buscava e acreditava que seus inimigos cairiam por terra pela sua vida de intimidade com Deus. Quando os problemas se levantam em sua vida, você não pode se render, pois a primeira pessoa que precisa acreditar que será um vencedor é você. É você que tem que acreditar que é Deus que irá suprir suas necessidades. Você não pode ter dúvidas no coração, porque nós devemos ter a certeza e a confiança inquestionável na provisão de Deus. Deus nunca desampara seus filhos, e a promessa de Deus
lá no livro de Salmos, no capítulo 37, versos 28, é bem clara que Deus, Ele não desampara aqueles que o buscam e aqueles que clamam pela sua presença. E é também promessa de Deus que seu justo jamais mendigará o pão. Salmo 37, versos 25. A gente vê isso no coração de Davi, pois ele era o primeiro a acreditar que Deus estava na frente da luta para transformar a vida dele. Então, meu irmão, não se deixe desanimar pelas tempestades que se levantaram em sua vida, pois o nosso Deus, quando passa seus olhos na terra, já vê os seus filhos vitoriosos, pois o sangue de Jesus já foi liberado para nos tirar do cativeiro, e nós precisamos tomar posse disso. Precisamos tomar posse de tudo que foi conquistado ali na cruz do Calvário. E fique sabendo que nós não nascemos em Cristo para sermos derrotados nas lutas da vida. Não nascemos para sermos perdedores. Acredito sim, que até podemos perder batalhas, mas nunca a guerra. Você nesse momento pode até estar passando pela maior aflição de sua vida. Mas quando Deus olhar para o nosso coração na hora da luta, entenda que nós não podemos deixar Ele ver um coração incrédulo, desanimado, cabisbaixo, desacreditado. Temos que seguir o exemplo de Davi, que a cada luta ele limpava a poeira e seguia em frente. Terceira atitude que mudou a vida de Davi. Davi tinha o propósito de honrar o nome de Deus por onde quer que ele fosse. É bem verdade que Davi possuía no coração o desejo de honrar a Deus por onde quer que ele fosse. E isso fez a diferença na vida dele. Aprenda que a partir do dia em que você aceita Jesus como seu Salvador, a sua vida já não lhe pertence mais. A sua alma e o seu corpo foram entregues para Deus. E agora você é propriedade de Deus. Davi entendia essa realidade. E por saber que ele não se pertencia mais, passou a honrar a Deus pelo dom de ser herdeiro de um reino glorioso e maravilhoso. E que faria tudo para honrar a Deus através de obras que ele realizaria nessa terra. Davi, em tudo queria honrar a Deus. Em tudo que Davi realizava, fazia para que Deus fosse engrandecido. Se você comprar um carro, compre com a intenção de honrar a Deus. Se você for fazer uma viagem, faça-o para a honra de Deus. Se você passou em um concurso, que Deus possa ser honrado nisto. Se você abrir uma loja, que Deus possa ser honrado por isso. Se você está em busca de um namoro, que Deus possa ser honrado neste namoro. O seu estudo deve honrar a Deus. As suas vendas devem honrar a Deus. As obras de tuas mãos, sejam elas quais forem, devem ser feitas para que Deus possa ser honrado, pelo simples fato de sabermos que já não somos mais donos de nossas vidas. Infelizmente, isso não é uma realidade na vida de muitas pessoas que passam a ter um encontro com o Criador. Às vezes as pessoas que deveriam conquistar bens para a glória de Deus, acabam recebendo a bênção para pisar na cabeça dos outros. Há também uma outra classe de pessoas que só querem uma posição na igreja para terem a oportunidade de humilhar os outros. Tem pessoas que só querem enriquecer só para depois querer jogar na cara dos outros a sua riqueza. Irmãos, esqueça todo tipo de atitudes como essas em sua vida. Eu quero que você entenda que a cada degrau que você sobe de prosperidade, a cada degrau que você sobe em honra, a cada degrau que você sobe em vitórias, entenda que o que você faz, o que você ganha, o suor que cai do rosto deve ser feito para que o nome de Jesus seja glorificado, porque a nossa vida já não nos pertence mais, nós já não somos mais nossos, pois nós entregamos a nossa vida para Jesus. Então temos que agradá-lo. E aí que está um dos grandes segredos de Davi. Ele era um homem que procurava agradar o coração de Deus, porque ele entendia que a sua vida tinha um dono.
ele não podia fazer nada que não fosse para glorificar o dom de sua alma. E um exemplo muito forte está no momento da luta de Davi contra Golias. Ele disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Isso nos demonstra que no meio da luta ele estava glorificando a Deus. Ele se esforçava em declarar honras para Deus, enobrecendo o seu nome. Se você ganhar alguma promoção, algum presente, uma joia, uma nota boa na escola, que isso seja para a glória de Deus. Saiba que aquilo que você deseja só se realizará na tua vida se a intenção do teu coração for para que a glória de Deus se manifeste. Sem a motivação correta, as coisas vão demorar a se realizar nas nossas vidas. Algo que poderia levar 1 ano para se concretizar, poderá levar 20 ou até mais, dependendo da motivação que você apresenta no seu coração diante de Deus. Se você faz as coisas por egoísmo, ganância, por inveja, por soberba, para querer pisar nos outros, irmãos, Deus está de olho no nosso caráter e julgará nossos corações e nos entregará em nossas vidas somente aquilo que estamos competentes a receber. Deus não entrega grandes coisas para os servos que não estão preparados. Veja o exemplo de Davi. Seus irmãos estavam aparentemente preparados. Eram homens robustos, bonitos, elegantes, homens com pinta de rei. E isso é tão verdade que conseguiram enganar o homem de Deus, Samuel. E o próprio Samuel disse: Senhor, não é nenhum desses? Tem certeza? São homens bonitos, elegantes, robustos. E Deus respondeu: não, meu servo, eu vejo o coração e não o exterior. Quando Davi se apresentou diante do profeta, era um menino sujo, que há dias estava na mata, fedendo a mijo de ovelhas. Mas o Senhor disse a Samuel: é esse o escolhido. Irmãos, entenda que na hora da batalha, na hora da luta, a nossa aparência é o que menos importa para Deus. O Senhor sabia que Davi o honraria na batalha em que ele se apresentasse. Devemos declarar, por meio da vida que levamos, que Deus pode contar conosco. Os irmãos de Davi, os bonitões, os robustos, diz a história que, na hora de enfrentar o Golias, os irmãos de Davi estavam escondidos com medo. Mas com Davi a história foi diferente. A situação não o amedrontou. Aliás, ele foi aborrecido por ver o povo de Deus se acovardando de Golias. E por causa disso, se dispôs a enfrentar o desafio que os outros estavam com medo de encarar. Aquele que tem unção faz aquilo que os outros que não têm unção não podem fazer. Davi não estava somente com a unção, irmãos, mas também estava disposto e disponível para Deus. E isso formou o coquetel da vitória e confirmou o seu ministério. Quarta atitude básica que mudou a vida de Davi. Davi tinha o Senhor como seu aliado nas lutas. Uma outra característica de Davi, quanto à sua personalidade, está declarada nessa frase: do Senhor pertence a guerra. Aqui está demonstrada a inseparável dependência de Davi a Deus. Antes de qualquer guerra, luta e desafios, ele consultava o Senhor. Se amanhã você for à procura de um emprego, se você for fechar um negócio, se você for tomar uma decisão que vai envolver a sua família, ou uma viagem qualquer, compreenda, irmão, que nada pode ser decidido sem que Deus seja consultado antes, pois todos os grandes homens da Bíblia nunca faziam nada sem antes buscarem a autorização de Deus. Essas atitudes
Demonstre para Deus que você não está indo por suas próprias forças, mas pelo poder que provém de uma intimidade com o Senhor. Tudo que o cristão tem vem das mãos de Deus. Ele que nos entrega tudo o que necessitamos. Por isso, o princípio da dependência precisa ser levado muito a sério por nós, pois a nossa dependência de Deus nos levará a realizar aquilo que humanamente jamais poderíamos realizar. Precisamos aprender a depender de Deus, pois aquilo que as nossas forças podem realizar jamais se caracterizará como o poder de Deus. Davi, humanamente, não podia lutar contra Golias. Humanamente falando, Davi estava precisando de anos de academia para enfrentar Golias. Mas Davi não se preocupou com os anos de academia que lhe faltavam. Ele encarou Golias porque tinha um relacionamento com o Criador. E mais, ele possuía a autorização de Deus para a luta e com sua fé inabalável venceu Golias com apenas uma pedra e uma funda. Quando Deus passou os olhos sobre a terra, viu um garoto lá no meio da mata dependendo dele. E quando mais uma vez Deus passou os olhos da terra, viu um rei no trono dependendo dele. Irmãos, não importa se é no pasto ou se é no trono, precisamos viver sempre uma vida dependente de Deus. A biografia de Davi, entre muitas coisas, está caracterizada nesta qualidade: dependência. E essa qualidade está se tornando mais rara no meio da nossa igreja nos dias de hoje. Certa vez, um jovem recebeu do rei uma tarefa de levar uma mensagem e alguns diamantes a um outro rei de uma terra muito distante. Recebeu também o melhor cavalo do reino para levá-lo na jornada. Cuida do mais importante e cumprirás a missão, disse o soberano ao se despedir. Assim, o jovem preparou o seu alforje, escondeu a mensagem na bainha da calça e colocou as pedras numa bolsa de couro amarrada à cintura sobre as vestes. Pela manhã, bem cedo, sumiu no horizonte e não pensava sequer em falhar. Queria que todo o reino soubesse que ele era um nobre e valente rapaz, pronto para desposar a princesa. Aliás, esse era o seu sonho e parecia que a princesa correspondia às suas esperanças. Para cumprir rapidamente a sua tarefa, por vezes deixava a estrada e pegava atalhos que sacrificavam sua montaria. Assim, exigia o máximo do animal. Quando parava em uma estalagem, deixava o cavalo ao relento, não lhe aliviava a sela e nem a carga. Tampouco se preocupava em dar-lhe de beber ou providenciar alguma ração. Assim, meu jovem, acabarás perdendo o animal, disse alguém. Não me importo, respondeu ele. Tenho dinheiro. Se este morrer, compro outro. Nenhuma falta fará. Com o passar dos dias e sob tamanho esforço, o pobre animal, não suportando mais os maus tratos, caiu morto na estrada. O jovem simplesmente o amaldiçoou e seguiu seu caminho a pé. Aconteceu que nessa parte do país haviam poucas fazendas e as que pouco tinham eram muito distantes. Passado algumas horas, ele se deu conta da falta que lhe fazia o animal. Estava exausto e sedento. Já havia deixado pelo caminho toda a tralha, com exceção das pedras, pois lembrava da recomendação do rei: cuida do mais importante. Seu passo se tornou curto e lento, as paradas frequentes e longas. Como sabia que poderia cair a qualquer momento e temendo ser assaltado, escondeu as pedras no salto de sua bota. Mais tarde, caiu exausto no pó da estrada, aonde ficou desacordado. Mas para sua sorte, uma caravana de mercadores que seguiam viagem para o seu reino o encontrou e cuidou dele. Ao recobrar os sentidos, encontrou-se de volta em sua cidade. Imediatamente foi ter com o rei para contar o que havia acontecido
e com a maior cara de pau colocou toda a culpa do insucesso nas costas do cavalo, fraco e doente, que receberam. Porém, majestade, conforme me recomendastes, cuida do mais importante. Aqui estão as pedras que me confiastes. Devolvo-as a ti. Não perdi nenhuma sequer. O rei as recebeu de suas mãos com tristeza e o despediu, mostrando completa frieza diante de seus argumentos. Abatido, o jovem deixou o palácio arrasado. Em casa, ao tirar sua roupa suja, encontrou na bainha da calça a mensagem do rei, que dizia: ao meu irmão, rei da terra do norte, o jovem que te envio é candidato a casar-se com minha filha. Esta jornada é uma prova. Dei a ele alguns diamantes e um bom cavalo. Recomendei que cuidasse do mais importante. Faze-me, portanto, este grande favor e verifica o estado do cavalo. Se o animal estiver forte e viçoso, saberei que o jovem aprecia a fidelidade e a força de quem o auxilia na jornada. Se, porém, perder o animal e apenas guardar as pedras, não será um bom marido e nem rei, pois terá os olhos apenas para os tesouros do reino e não dará importância à rainha e nem àqueles que o servem. Irmãos, de que maneira estamos nos apresentando diante de Deus? E quais são as motivações do nosso coração diante da vida? Será que Deus, ao passar os olhos na terra, poderá nos entregar um trono? Será que, se Deus passar os olhos na terra, poderá nos entregar um reino? Bom, pense muito bem a respeito disso.